Você tem sentido o medo tomar conta de você, trazendo dor de barriga, frio na barriga, tensão no corpo, uma gastrite, insônia, ansiedade, então tá lá no pico, muitas vezes até trazendo uma síndrome do pânico neste momento? Então continue comigo que eu tenho algumas informações para te ajudar a lidar com medo numa situação de crise. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e uma das coisas que eu trabalho no consultório e trabalho comigo também é como lidar com as emoções desagradáveis, porque as gostosas a gente lida muito bem, mas as desagradáveis, e o medo é uma emoção desagradável. Porém, nós estamos numa situação de crise onde o medo é natural ser ativado. Então, se a pessoa não estiver neste momento com medo, provavelmente ou ela tem um plano de contingência, né, um plano A, um plano B, um plano C, para caso as coisas ruins aconteçam, ou provavelmente ela está anestesiada, por isso que ela não está sentindo, porque nós estamos num momento de incerteza em relação ao futuro, o medo realmente, a iminência da possibilidade de pegarmos uma doença, ou uma pessoa próxima da gente, amado, amada, pegar também uma doença, então é natural que o medo vai ser ativado. Mas como eu posso lidar para que ele não seja um nível elevado, onde não me traga tantos dessas dores, desses sintomas que de repente você esteja sentindo? Aí é onde eu vou te ensinar. Uma das coisas que mais a gente faz é evitar confrontar o medo, ou entrar em contato para valer com o medo, apesar de que a nossa mente o tempo todo fica pensando nisso, né? Será que, e se eu pegar a doença, e se o meu pai pegar a doença, minha mãe pegar a doença, ou meu filho pegar a doença, né? Aí você fica, não vou pensar nisso. Porém, fazer esse movimento, ou ter pensamento positivo, não impede com que realmente eu sinta o medo. Só que eu acabo não trabalhando para agir em relação a ele, quando eu fico tentando evitar. Então, o que geralmente eu faço comigo e ensino os meus clientes também a fazer? É enfrentar pensando qual é o cenário de pior hipótese diante dessa situação que eu estou pensando. Então, vamos imaginar, se eu ficar doente, o que de pior pode acontecer comigo? Se eu perder o emprego, o que de pior pode acontecer comigo? Porque é justamente isso que a gente fica pensando a maior parte do tempo, mas a gente não põe na mesa mesmo para refletir a respeito. Então põe no papel qual é o cenário de pior hipótese. Só que não para por aí, porque muitas vezes tem pessoas que ficam pensando no cenário de pior hipótese o tempo todo. Só que aí tem uma pergunta chave para ajudar você a sair dessa situação, que é: como eu posso lidar com isso? Então não é um lidar de uma forma idealista, né? Que nada disso, não, eu não quero que nada disso aconteça. Tudo bem, você não quer, mas na cabeça o tempo todo tá pensando na possibilidade disso acontecer. Então como eu posso lidar com isso? Então, se eu ficar doente, se eu pegar o coronavírus, como eu posso lidar com isso? E aí pensa nas estratégias. Se você não tem a resposta, Google aí está aí para ajudar, de repente, você a fazer uma pesquisa e pensar em possibilidades. Claro que, de repente, é natural você não ter as respostas, porque você não tinha pensado nisso. Então, procurar informações, pesquisar, ou ficar refletindo a respeito de como eu posso lidar com isso, e assim, é lidar dentro do que é possível. Porque, às vezes, vem o pensamento assim: não, mas eu não quero pegar. Não, ok, mas você tem essa preocupação de pegar. Então, se você pegar, que geralmente a ansiedade ela é ativada pela palavrinha se. E se acontecer? Então, se você ficar doente, quais são os passos que você vai seguir para que você realmente consiga passar e lidar com essa situação? Se você perder o emprego, quais são as possibilidades? Eu não sei ainda, mas pesquisa. Hoje a gente tem aí várias lives, vídeos, opções mostrando estratégias para você lidar numa situação de desemprego. Se você, de repente, não consiga pagar as contas, nós estamos vendo aí o movimento do governo, as opções, né? Alguns lugares já estão falando sobre flexibilizar, deixar passar mais um tempo. Então, ir atrás realmente de pensar em estratégias. Isso sim vai ser mais efetivo e pode amenizar mais o medo. A ideia não é que você não tenha medo, porque realmente a gente está numa situação de incerteza em relação ao futuro, em relação ao nosso momento, e o medo vai ser ativado. A ideia é que esteja sob o seu controle, onde não perca o sono por conta disso, onde você não fica com o corpo todo tenso, onde de repente você não desenvolva uma gastrite, se você tiver, onde de repente você não tenha irritabilidade. Essa é a ideia. Então vamos lá.
qual é o cenário de pior hipótese, tudo que você está pensando em relação ao seu futuro, como você pode lidar com isso, e aí você vai perceber que tendo plano, isso pode te deixar um pouco mais confortável diante dessa situação. Então, fica a dica, até a próxima!